Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Code Marathon. Nesse vídeo a gente vai falar sobre produto escalar e produto vetorial. Então, vou começar falando sobre o produto escalar. Bom, vamos começar falando sobre a definição de produto escalar, né? Então, dado dois vetores, então, aqui o vetor A e o vetor B. Então, geralmente o símbolo de produto escalar é um ponto. Então, em inglês é o dot. Então, produto escalar, né? Então, produto escalar entre dois vetores, a definição fala que é a mesma coisa que eu pegar o módulo de A, ou seja, o tamanho do vetor A, vezes o tamanho do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, vou colocar aqui a representação de vetor. Então, essa é basicamente a definição de produto escalar. Além dessa definição, a gente também tem outro tipo de definição. Então, vou escrever aqui embaixo a definição do produto escalar, que é usando a sua representação das coordenadas, né? Então, eu posso basicamente pegar a coordenada x de ambos e multiplicar, mais a coordenada y de ambos e multiplicar no caso de 2D. No caso de 3D, seriam as três coordenadas. Então, eu posso pegar o xa e multiplicar pelo o xb, mais o ya vezes o yb, isso no caso 2D, né? Então, dado que a gente representa o A por xa, ya, e o B por xb, yb. Então, isso é no caso 2D. Então, a gente vai focar em específico agora no caso 2D. E quando for falar do caso 3D, a gente generaliza isso mais um pouco. Ok? Bom, então qual é esse ângulo aqui que foi citado, né? O cosseno entre esses dois ângulos. Então a gente pode desenhar aqui os dois vetores. Então, dado que eu tenho aqui o vetor A, então eu tenho aqui o vetor A. Vou fazer aqui também o vetor B. Então, justamente esse ângulo é o ângulo entre os dois vetores, né? Então, esse ângulo aqui. Então, para mim conseguir o produto vetorial entre esses dois, o produto escalar, desculpa, entre esses dois vetores, basta pegar o tamanho desse vetor A, o tamanho desse vetor B e multiplicar esses dois tamanhos. Além disso, multiplicar também pelo cosseno desse ângulo aqui. Bom, o que é interessante a gente observar dessa forma aqui de baixo, né? É que o resultado da multiplicação de um produto escalar, se as coordenadas desses vetores são inteiras, é que o resultado também dessa multiplicação vai ser um resultado inteiro. Então isso é muito interessante para a gente que trabalha com problemas da maratona, que a gente não precisa se preocupar com a precisão dos números na maioria dos problemas. Então a gente vai ver nas aplicações que a gente consegue resolver muita coisa usando apenas produto escalar e produto vetorial. E a nossa tentativa, na maioria dos casos, é tentar sempre se manter trabalhando com valores inteiros. Bom, a gente vai ver agora três propriedades do produto escalar. Então, eu pensei em não ficar provando elas para não alongar muito o vídeo. Okay? Então, a primeira propriedade que a gente tem é que ela é comutativa. Então, dado que eu tenho que o produto escalar de A com B é igual ao produto escalar de B com A. Então, se a gente escolher aquela definição usando o ângulo cosseno, né? Ou usando o produto entre as suas coordenadas, com essas duas a gente consegue chegar nessa prova aqui facilmente. Outra propriedade é que o produto escalar ela é distributiva, né? Ou seja, se eu fizer o produto escalar de A vezes a soma de B com C, isso é equivalente a eu fazer
A produto escalar B mais A produto escalar C. Por fim, a terceira propriedade de produto escalar é a multiplicação por escalar, né? Então, se eu tenho essa configuração aqui, que é alfa 1 vezes A, isso aqui é a multiplicação de um vetor por uma constante, né? Produto escalar B multiplicado por uma constante, isso é equivalente ao remover esses dois escalar, colocar em evidência e fazer o produto escalar de A com B, o resultado disso multiplicar pelo resultado da multiplicação dos dois escalares. Então, eu tenho essas três propriedades aqui. Então, elas são bem simples de provar. Só não vou fazer aqui para tentar deixar o vídeo o mais curto possível. A primeira aplicação que a gente vai ver é a projeção de um vetor em outro, né? Então, vamos analisar isso. Então, primeiro eu vou desenhar os dois vetores aqui. O elo entre os dois vetores. Aqui eu tenho o vetor A e aqui tem o vetor B. Então a projeção de vetor A em B é justamente essa parte aqui, é a projeção ortogonal. Então se eu estou projetando B em A, como se o vetor A caísse aqui, então formando 90 graus. Vamos desenhar melhor. Forma 90 graus. Então a gente está interessado basicamente nesse comprimento aqui. Então, que vem até aqui. Então, no comprimento da projeção. Então, se a gente fosse analisar isso de uma forma direta, que seria usando trigonometria, né? Então vamos lá. Como é que a gente chegaria nisso? Então, usando trigonometria, a gente está interessado nesse tamanho aqui, que é x. Então, a gente tem que isso aqui é x. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente sabe que essa hipotenusa aqui é o módulo de A, né? Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa é igual ao cosseno desse ângulo aí. Então, se a gente fizer novamente a multiplicação aqui, a gente tem isso, né? Então, o que é que está faltando? Está faltando aparecer o vetor B nessa história, né? Então, a gente pode simplesmente multiplicar em cima e embaixo pelo módulo de B. Então, multiplicando em cima e embaixo o módulo de B. Então, se a gente olhar para essa parte aqui de cima, é justamente o produto escalar. Então, a gente tem que esse comprimento aqui, eu vou chamar da projeção. Só apagar aqui. Então, a projeção de A em B, comprimento, né? Ela é dada pela, né? Vamos reescrever isso. A parte de cima é justamente o produto escalar, dividido pelo tamanho do vetor, B. Então, a gente tem forma bem mais simples a projeção, né? Agora a gente está, quando a gente calcula isso, a gente só calculou o tamanho dessa projeção aqui. Se a gente quisesse, por exemplo, o vetor, então se a gente não tivesse interessado apenas no tamanho, mas sim no vetor que faz parte dessa projeção. Então, se fosse isso aqui, né? Se a gente quisesse esse vetor aqui, começa aqui. Então, o que é que a gente faria? A gente pega esse valor da projeção e multiplica pelo vetor unitário que tem essa mesma direção e sentido. Então, basta fazer
Então, se eu quero o vetor da projeção de A em B, então basta pegar esse valor, projeção de A em B, multiplicar pelo vetor B na versão unitária. Então, para pegar a versão unitária, basta fazer o quê? Pegar o vetor original e dividir pelo seu tamanho. Então, com isso eu tenho o vetor de projeção. Então, essa é uma das aplicações que a gente tem com produto escalar. Bom, das aplicações mais interessantes do produto escalar é justamente essa parte de determinar um ângulo entre dois vetores. Então, a gente consegue determinar o ângulo fracionado. É o seguinte, né? O que a gente sabe, né? Que o produto escalar entre dois vetores é aquela definição que a gente viu no início do vídeo, né? O tamanho de A vezes o tamanho de B vezes o cosseno do ângulo. Então, se a gente quer o ângulo, né? Então, o que a gente pode fazer? Passa esses dois dividindo. Então, fica o cosseno do ângulo é igual a A vezes B, né? Isso no ponto de vista escalar. O produto escalar dividido pelo tamanho dos dois, né? Então, se eu quero esse ângulo, basta aplicar o arco cosseno em ambos os lados, né? Então, eu tenho que o ângulo é igual ao arco cosseno de A vezes B, em relação a produto escalar, dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B, né? Então, com isso a gente consegue o ângulo entre dois vetores. Só que essa não é a parte que eu acho mais interessante. Então, existe uma parte mais interessante que é eu consigo determinar três casos, né? O caso que o ângulo é menor do que 90 graus. O caso que o ângulo é igual a 90 graus. E o caso que o ângulo é maior do que 90 graus. Então, é isso que a gente vai explorar. Bom, então o que a gente precisa olhar aqui, né? Então, a gente tem aqui o ciclo trigonométrico. Então, para quem não conhece, é interessante que você saiba e domine muito bem isso. Você vai evitar ter que decorar valores de ângulos e tal. Você consegue ter a noção de todos os ângulos só olhando para o ciclo trigonométrico. Então, o que a gente tem aqui no produto escalar? A gente tem que o sinal do valor do produto escalar, ele depende apenas do cosseno, né? Porque o módulo de um vetor é sempre positivo, o módulo desse vetor também é sempre positivo. Então, a única parte que define o sinal é essa parte aqui do cosseno. Então, quando é que o cosseno ele é positivo, né? Então, o cosseno é positivo em qualquer ângulo nessa parte aqui, né? Então, ele é positivo para esse vetor aqui. Vou botar outra cor aqui. Ele é positivo para esse vetor aqui, por exemplo. E também ele é positivo para esse outro vetor aqui. Então, olhando para esse vetor aqui, ó, a gente tem esse ângulo. E olhando para esse outro vetor, a gente tem um ângulo um pouquinho maior. Então, para qualquer ângulo menor do que 90 graus, o cosseno é positivo. Então, o que é que eu posso extrair daqui, né? Eu posso extrair que o ângulo ele é menor do que 90 graus. Em qual caso, né? Isso acontece quando o produto escalar ele for maior do que zero. Porque, ou seja, quando o cosseno é positivo. E o que é interessante daqui? Que se as coordenadas de A e B é inteira, o produto escalar, a gente viu que retorna inteiro, porque a gente vai usar aquela versão que é pegar, né, essa coordenada vezes essa, somar com essa coordenada vezes essa, né?
aquela versão que a gente consegue calcular com inteiros, né? Então é interessante que a gente consegue verificar se um ângulo é menor que 90 graus usando apenas inteiros, isso é muito bom. Qual é o caso que o cosseno ele é zero, né? Ou seja, em que momento que esse produto escalar ele é zero? É justamente no momento que o cosseno, que o ângulo é 90 graus. Então, temos que o ângulo é igual a 90 graus. Em que momento? Quando o produto escalar entre dois vetores é igual a zero. E a gente tem, por fim, que o ângulo é maior do que 90 graus quando o produto escalar é menor que zero. Então a gente tem esses três casos aqui e com isso a gente consegue fazer já muitas questões de geometria computacional. Bom, interessante disso é que, por exemplo, se eu quiser saber se dois vetores são perpendiculares, então basta verificar se eles possuem, se o ângulo entre eles é igual a 90 graus, né? Outra coisa que vale destacar aqui, para evitar dúvidas, é que note que quando a gente falou sobre ângulos, em nenhum momento eu olhei ângulos maiores que 180 graus, né? Então, esse produto escalar ele só vai responder coisas se o ângulo é menor que 90, se o ângulo é igual a 90 ou se é maior que 90. Por quê, né? Porque se ele passar o ângulo entre dois vetores, passar de 180 graus, então na verdade é porque a gente está olhando do ponto de vista errado, né? Porque o ângulo que a gente está olhando entre dois vetores é o menor ângulo entre os dois vetores, né? Ou seja, só para a gente deixar claro isso, né? Se eu tenho o vetor A aqui e tenho o vetor B aqui, então se eu olhar para esse ângulo aqui, realmente esse ângulo aqui ele é maior que 180 graus. Mas o ângulo que a gente define do produto escalar é o menor ângulo. Então a gente teria que olhar, na verdade, para esse ângulo interno aqui. Então por isso que o maior ângulo possível seria 180 graus. Então não teria esse caso aqui. Esse caso que seria maior do que 180. Então por isso que a gente só olha esse ponto de vista aqui. O que vai complementar isso, né, é o produto vetorial. Então a gente vai ter outras definições quando é positivo, quando é negativo e quando é zero que vai ajudar a gente a ter outras conclusões. Isso também são interessantes. Então juntando essa informação do produto escalar com o produto vetorial, a gente consegue ter muita informação sobre o ângulo entre dois vetores. Bom, agora vamos falar um pouco sobre produto vetorial, né? Então, a diferença entre produto vetorial e produto escalar, existe várias, né? Mas a principal é que o produto escalar ele gera um valor numérico, ou seja, um escalar, e o produto vetorial, como o próprio nome diz, ele gera um vetor, né? Então, se eu tenho o produto vetorial, que agora vai ser definido por esse x, entre o vetor A e B, o que é que a gente vai ter, né? Então, se a gente olhar nessa figura aqui, o produto vetorial de A com B vai gerar um vetor que é perpendicular tanto a A como a B ao mesmo tempo. Então, que seria esse vetor aqui resultante. Assim. E esse vetor, se a gente colocasse um plano que ele contém tanto o vetor A como o vetor B, esse vetor seria normal a esse plano. Esse vetor resultante aqui. Então, qual é a definição desse vetor aqui? A gente pega um vetor unitário, que é normal a esses dois vetores aqui, ou seria normal ao plano que contém os dois, e multiplica pelo tamanho desse vetor aqui. Aí o módulo do vetor, então a gente define como sendo, né? O módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do A. Então, só que geralmente a gente não, principalmente quando a gente trabalha em 2D, a gente não está interessado
no, no vetor em si do resultante, né? Em 3D a gente geralmente está interessado sim, mas em 2D não. Então a gente está interessado no módulo. Então se a gente quiser pegar só o módulo desse vetor, então basta a gente olhar para essa parte aqui. Então, A vezes o módulo de B vezes o seno do A. Bom, então quando a gente for implementar, não é interessante a gente trabalhar com seno e cosseno, devido à utilização de float, né? Float ou double. Então isso geraria problema. Então a gente vai ver como é que a gente obtém também o módulo do vetor utilizando apenas os valores inteiros, né? Então para isso a gente pode escrever na outra forma de definir o produto vetorial, né? A gente coloca o vetor izinho aqui, o j, que são os vetores canônicos, k, e coloca as coordenadas do vetor a e do vetor b aqui, né? Então seria xa, ya, 0, xb, yb e 0. E calculo o determinante aqui, né? Então, nesse caso aqui seria o k. Então, como essa coluna é zerada, então a gente pode olhar só para essa matrizinha aqui. Então a gente tem que o resultado aqui vai ser esse vezes esse, né? Então, xa vezes yb menos esse vezes esse, né? xb vezes ya. Então isso é o vetor resultante do produto vetorial de A com B, né? Então só para a gente visualizar melhor, diminuir essa imagem aqui e escrever aqui. Então, aqui é a resultante da multiplicação de A por B em relação ao produto vetorial. Então eu tenho isso. Então se eu quero só o módulo, né? Eu estou interessado só no módulo. Então o vetor canônico ele tem tamanho unitário, né? Esses três vetores aqui têm tamanho unitário. Então só preciso pegar esse valor aqui. Então vai ser xa vezes yb menos xb vezes ya. Então com isso eu tenho um módulo do produto vetorial. Bom, vamos abordar agora algumas propriedades do produto vetorial, né? Então ela é anticomutativa, então ela não é comutativa, né? Mas existe uma propriedade interessante aqui. O produto vetorial de A com B é igual a menos o produto vetorial de B com A, né? Então, tem que ter cuidado com esse menos aqui. Esse menos vem justamente disso aqui, né? Então se eu pego o produto vetorial de A com B, né? Então ele vem nesse sentido aqui. Então o vetor resultante ele vai ser para cima, ou seja, vai ser A vezes B. Se eu pego o contrário, então se eu pego A, o B vezes o A, então eu venho para cá. Então o vetor resultante ele vai apontar para baixo, né? Então que seria o equivalente a menos A vezes B, né? Então o sinal fica negado. Então, por isso que a gente tem isso aqui. Vou tentar mostrar mais à frente como é que a gente visualiza essa parte de para baixo e para cima, né? Com mais facilidade. Outra propriedade que a gente tem é que ele é distributivo, ou seja, A produto vetorial de B mais C é igual a produto vetorial B mais A produto vetorial C. Por fim, a outra propriedade que ele é que ele respeita a multiplicação por escalar, né? A gente tem que uma constante vezes o vetor A, produto vetorial B, pode ser escrito também. Essa constante pode passar para o lado B, pode vir para cá, ou ela pode simplesmente ficar em evidência, né? Então, eu primeiro fazer o produto vetorial de A com B. Bom, para explicar um pouco sobre a regra da mão direita do vetor, né?
Então, vou usar essa aplicação aqui que eu fiz, usando o OpenGL. Então, ó, então basicamente é o seguinte, né? Você coloca sua palma da mão em cima do primeiro vetor, ou seja, do A, e leva ela em direção ao vetor B. Então, o seu polegar, se tua mão estiver nesse formato, e usando a mão direita, né, carrega a mão direita, o seu polegar vai apontar para o vetor que, que vai ficar normal aos dois, né? Então, ou seja, a direção do vetor resultante do produto vetorial, no caso, vai ser para cima. Então, se tu fizer o produto vetorial de A com B. Já se tu fizer do B com a gente vai ter o contrário, né? Vou mostrar aqui. Então, se você fizer o produto vetorial de A, de B com A, né? Supondo que esse cara aqui é o B, esse aqui é o A, né? Então a gente vai ter que a mão vai ficar apontando para baixo, né? Então, vai vindo aqui para cá. Estou usando a mão direita, botando a palma da mão inicialmente no primeiro vetor e multiplicando pelo outro. Então ele vai ficar apontando para baixo. Então o vetor resultante é esse vermelho aqui. Então é basicamente isso, a regra da mão direita, para você saber para onde o vetor resultante vai apontar. Além do para onde ele vai apontar, diz o sentido, né? Se for para cima é positivo, se for para baixo vai ser negativo, não o resultado do produto vetorial. Bom, a primeira aplicação que a gente tem é a área do paralelogramo, né? Então, dado que eu tenho dois vetores aqui, A e B, e o vetor B aqui, um ângulo θ aqui. Então, a área do paralelograma, que é formado pela junção dessas pontas, né? Ou seja, a área desse paralelograma aqui, a área desse paralelograma a gente consegue calcular a partir do produto vetorial. Então, aquele módulo lá com sinal, né? Que a gente tem. Então, a área desse paralelograma aqui, então, a área é igual ao módulo do produto vetorial. Então, tem que lembrar também de tirar o... Porque esse módulo aqui que a gente definiu, lá tinha o seno, né? Então, dependia do seno. Então, pode ser que isso aqui fique positivo ou negativo. Então, não é bem módulo do vetor, né? É um módulo com sinal que indica se está para cima ou para baixo o vetor, né? Já que a gente está trabalhando só em 2D. Então, por que disso, né? Justamente porque a área do paralelogramo pode ser feita por base vezes a altura, né? Então, só para a gente conseguir enxergar o motivo dessa área aqui, né? Então, se a gente pegar a altura disso aqui, é justamente o quê? É o cateto oposto, né? Então, dado que tem 90 graus aqui, então o cateto, a hipotenusa aqui é o módulo de A, e eu quero encontrar esse valor y aqui. Então, eu tenho que o cateto oposto sobre a hipotenusa é igual a seno do ângulo. Então, eu tenho que o y é igual ao seno do ângulo vezes o A, né? Só mudar a ordem aqui para ficar melhor. Então, eu tenho que o módulo de A vezes o seno do ângulo. Então, eu tenho que a altura é isso. E a base é o módulo de B, né? Então, eu tenho que a área é igual ao módulo de B vezes o y. E o y é isso aqui, né?
Isso é justamente a nossa definição do módulo do produto, a magnitude do produto vetorial, né? Então eu tenho que a área com isso é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo, que isso aqui é igual ao módulo desse vetor, né? Então, com isso a gente consegue calcular a área do paralelogramo usando o produto vetorial. O interessante é que se as coordenadas forem inteiras desses dois vetores, então a gente consegue calcular a área do paralelogramo com resultados inteiros. Bom, a gente pode aproveitar, por exemplo, a área do paralelogramo também para calcular a área do triângulo, né, que é formada entre dois vetores, né? Então, se eu não quiser a área do paralelogramo e quiser focar na área do triângulo, né? Esse triângulo aqui, só. Então basta fazer o quê? Pegar a área do paralelogramo e dividir por 2. Então seria essa área aqui dividido por 2, né? Então seria bem simples também calcular a área de um triângulo formado entre dois vetores, né? Bom, no produto vetorial também a gente tem aquela vantagem de determinar ângulos utilizando apenas inteiros. Já no produto vetorial é um pouco diferente do que no escalar. No escalar a gente sabia basicamente se era menor que 90, igual a 90 ou maior que 90, né? Aqui a gente vai ver em relação agora a 180, né? Por quê, né? Se a gente olhar a definição, né, daquele módulo que a gente viu, magnitude com sinal, né? Não sei se essa é a representação mais correta, mas vou continuar usando ela. Então, seno aqui no ângulo. Então, novamente, é o A e o B, eles não vão interferir, né, no módulo deles, no sinal desse, desse módulo aqui. Só quem vai definir isso é o seno, né? Então, pelo círculo trigonométrico, é que a gente sabe que o seno ele é positivo em todo esse ângulo aqui, né? Então, se o ângulo for entre 0 e 180, então o seno é positivo. Então, o que a gente tem com isso, né? Que ângulo é menor do que 180 quando esse módulo que a gente definiu aqui for maior do que 0. Então, quando é que ele é 180, né? Então, quando o ângulo for igual a 180 graus, né? Então, a gente tem que esse produto aqui vai dar igual a 0. E temos o terceiro caso. E temos o terceiro caso, que é quando é maior que 180 graus. Então, o que a gente tem? Que esse resultado desse módulo que a gente calculou aqui é menor do que 180. Ok? Então, é basicamente esses três casos. Então, se a gente combinar o produto escalar com o produto vetorial, a gente consegue algumas informações interessantes. Bom, adicionar só alguma observação aqui. Quando o ângulo é igual a zero, esse produto também vai dar zero. Então, ele dá zero tanto com 180 quanto com zero, né? Então, só para ficar mais correto, né? Vou adicionar aqui a restrição do zero, né? Então, se o ângulo for entre 0 e 180, né? Aqui
ele vai ser igual, quando for igual a isso aqui, ou zero, quando for maior que 180, né? Já tá, né? Então é basicamente isso. Só queria chamar a atenção para esse caso do zero aqui, que ele também pode ser um problema na hora que você estiver utilizando, se não tiver prestado atenção. É justamente porque o seno de zero, ele é zero, né? E o seno de 180 também é zero, né? Então, em ambos os casos. Bom, da parte teórica é basicamente isso que a gente tinha para ver. E no próximo vídeo, eu irei mostrar como é que a gente implementa isso. Se você puder deixar o like, comentar e se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Até o próximo vídeo.